Bem-vindos a Mindália Televisão. Estamos aqui com a doutora Melanie Galland. É isso Disse mesmo. bem? Vamos falar sobre perder peso com a banda gástrica virtual. Doutora Melanie, o que é isto da banda gástrica virtual? Eu conheço a convencional. A convencional. A banda gástrica virtual é um conceito que nós trouxemos na clínica Hypnobalance em Cascais dos Estados Unidos, onde tivemos uma formação. O que é a banda gástrica virtual? É um método sem cirurgia que permite à pessoa reduzir o apetite e, portanto, perder peso através da operação, mas de maneira virtual. E como é que fazemos isso? Através de uma sessão de hipnoterapia, portanto, de hipnose, a pessoa faz a operação de maneira virtual, ou seja, na sua mente, não é? Fazemos como se fosse uma construção da operação, mas simplesmente com as minhas palavras, ok? E a pessoa vive a operação da banda gástrica, mas está completamente relaxada e não tem que ter nenhuma parte cirúrgica. Ou seja, significa que não há recuperação depois, porque uma pessoa que faz a banda gástrica normal tem muito tempo de recuperação. Normalmente é um mês a seguir a consumir só líquidos, depois o segundo mês é líquidos um pouco mais espessos, ou seja, demora imenso tempo a recuperar. No caso da banda gástrica virtual, os efeitos começam logo a seguir, não tem que fazer nenhuma dieta, e muito importante, não é uma dieta, a única coisa que a pessoa tem que fazer é ter 3 refeições por dia. E com a operação virtual, colocamos o anel na parte superior do estômago, de maneira virtual, ou seja, explicando à pessoa, imaginando que a pessoa está a fazer a operação, não há nenhuma cirurgia, não é? A pessoa tem a sensação que tem um anel na parte superior do estômago. Nós apertamos este anel como se a parte superior do estômago tivesse o tamanho de uma bola de golfe. E o que é que faz? A pessoa sente mesmo a redução no estômago, sem ter feito operação nenhuma de cirurgia. E vai começar a reduzir as quantidades de comida. Vai fazer 3 refeições por dia e não é uma dieta, ou seja, não precisa de pesar os alimentos, comer só legumes e um pouco de carne de peixe. Não há nenhuma redução de calorias precisas, mas é preciso comer simplesmente 3 refeições por dia, ok? Há 8 regras para seguir neste procedimento, que são regras muito simples, por exemplo, 30 minutos de desporto, de exercício por dia. Porquê? Porque é importante que a pessoa faça o mínimo de exercício físico, pode ser uma caminhada, né? Não é obrigada a transpirar muito no ginásio, mas é importante para que o cérebro saiba que estamos a exercitar o corpo para a perda de peso seja de gordura e não de músculo, ok? Depois a pessoa leva para casa uma gravação que fizemos em estudo profissional, é uma gravação que a pessoa tem que ouvir durante 28 dias, todos os dias, pelo menos uma vez por dia. É uma gravação que dura aproximadamente 15 minutos. O momento ideal é, diria, no fim do dia, quando chega a casa, antes do jantar, mas pode ser também antes de se deitar. É uma gravação que permite reforçar a primeira sessão, que consiste na operação, e porquê 28 dias? Porque a partir de 21 dias o nosso cérebro muda um hábito. E se a pessoa ouve durante 28 dias, portanto mais 7 dias que 21, mas 28 dias, o comportamento em relação à comida muda. Okay? É um método muito saudável. Porquê? Porque não tem nenhuma operação, não tem que levar nenhuma cirurgia, nem nenhuma anestesia. Okay? E é um protocolo que tem 4 sessões. Uma primeira sessão que é a operação em si, depois uma segunda sessão, uma semana a seguir, que é uma maneira de perceber quais são as dificuldades em termos alimentares. Por exemplo, a pessoa tem tendência a comer mais doce, então vamos fazer uma sessão para ajudar a pessoa a reduzir o consumo dos doces, e depois na terceira e na quarta sessão é um reforço. É importante sublinhar que a banda gástrica virtual resulta, mas é importante também juntar a banda gástrica virtual à terapia através da hipnose. Porquê? Porque precisamos sempre de entender porquê que a pessoa tem excesso de peso. É um vazio emocional,
é uma compensação, estou a usar a comida para compensar uma emoção, não é? É muito importante porque uma pessoa que tem a operação num hospital mesmo, cirúrgica, pode um dia voltar a engordar. Porquê? Porque tem que também trabalhar as emoções que estão ligadas ao excesso de peso. Okay? O controle de peso é possível com a hipnoterapia, mas é importante também perceber porque é que a pessoa ganhou peso e muitas vezes está ligada às emoções. Por isso é importante que a pessoa, antes de fazer a banda gástrica, perceba porque é que engordou. Porquê que não consegue controlar a comida? Porquê que lhe apetece comer mais que uma pessoa normal, vamos dizer assim. É sempre importante ver a fonte, a origem deste excesso de peso. Quais são as principais emoções, então, associadas ao excesso de peso? A tristeza, por exemplo, uma pessoa que come muitos doces, normalmente é uma pessoa que tem muita tristeza e é uma compensação. O açúcar é como se fosse um conforto, não é? Uma pessoa que se sente triste tem mais tendência a comer doces, sente um conforto, mas é um conforto que passa num instante, não é? E uma pessoa que tem muita tristeza, se não vai tratar desta tristeza, cada vez que está triste come doce, como pode imaginar, passado algum tempo, se não tratar da raiz, vai continuar a comer doces e vai engordar, e o açúcar sabemos todos que é um veneno, não é? Uma pessoa, por exemplo, que tem raiva, tem tendência a comer mais salgados, e então é importante também ir à raiz desta raiva, porque é muito importante perceber quais são as emoções que estão a ver com a comida. Portanto, pode ser a tristeza, a raiva, a frustração, às vezes o medo também. Todas as emoções podem ter uma ligação com a comida e cada um reage de uma maneira diferente à comida. Aliás, há pessoas que sofrem do problema ao contrário, que controlam a comida, o que leva às vezes a pessoas que reduzem o peso porque querem reduzir o peso. Não é? Falamos de anorexia, por exemplo, são comportamentos desequilibrados, não é, da pessoa. E é importante saber e perceber sempre a razão. E vamos, com a hipnoterapia, sempre à fonte, à origem do problema. Antes de reduzir o peso em si, é importante perceber da origem deste excesso de peso. No caso dos ácidos, também estão associados a alguma emoção? Os ácidos, lá está. Não há estudos, pelo menos que eu saiba, em relação científicos em relação a esta associação. E como cada caso é um caso, pode acontecer, mas eu não o consigo dizer porque eu pessoalmente nunca tive um caso associado aos ácidos, portanto não sei. Mas é uma questão de partilhar com outros hipnoterapeutas que provavelmente têm alguma experiência com este assunto. E no caso de perder peso ou do excesso de peso, as pessoas têm dificuldade em descobrir a causa ou a raiz? Não, porque quando estamos num estado de hipnose e o nosso corpo está relaxado, facilmente com a indução, não é? Temos uma indução específica, facilmente a pessoa vai focar no seu subconsciente e facilmente vão surgir imagens, muitas vezes são memórias, não é? Memórias da infância, podem ser memórias dentro da barriga da mãe, pronto. São milhares de memórias que nós temos e cada um tem a sua maneira de também experienciar estas sessões de hipnose. É fácil, se a indução é bem feita, sim, qualquer pessoa pode fazer uma sessão de hipnoterapia e ir à fonte, à origem do problema que eu traz para uma consulta, que é o objetivo, que é uma terapia bastante rápida, passar 3 ou 4 sessões já há resultados, não é? Porque nós focamos no problema. Uma sessão é focar diretamente no problema. Vamos diretamente à fonte, à origem. Não temos tempo para perder. Queremos que a pessoa fique bem rapidamente, não é? E os casos que têm assistido são transformadores? Sim. Tenho uma senhora que... aliás, 2 senhoras agora, neste momento, que estão a fazer a banda gástrica, já fizeram a operação virtual, não é? E uma perdeu 5 quilos em 10 dias, sem fazer dieta, não é? Simplesmente reduzindo a quantidade de comida, já que tem uma sensação de saciedade muito mais rápida, não é? Tem tendência a comer menos. E a segunda já perdeu 7 quilos desde que começou, sente-se muito melhor na roupa dela e é uma pessoa que não costuma
pesar-se muito. Portanto, quando ela vai à balança é sempre uma surpresa, porque ela não estava à espera dos resultados tão rápidos e sem fazer qualquer esforço ao nível da dieta, né? Porque como não é uma dieta, não há esta frustração. É muito importante, porque todas as dietas que nós conhecemos obriga a pessoa a se restringir, não é? Portanto, leva também à frustração. Resulta, obviamente uma dieta resulta, mas leva a pessoa a ter frustração muitas vezes, não é? Temos que reduzir o açúcar e, enfim, há várias dietas que existem. E a vantagem da banda gástrica virtual é que não tem esta restrição nos alimentos, simplesmente tem que comer 3 vezes por dia. Portanto, os resultados que obtive ultimamente com as, até agora mulheres, mas agora estou a começar com o senhor, são fantásticos, porque não sentem frustração, comem mais em consciência, é muito importante mastigar e ter noção do que nós comemos, e neste mundo é tudo muito mais rápido, comemos em 5 minutos e tem que ser muito rápido, não, é importante comer devagar e apreciar a comida que temos no prato. E são pessoas que têm um foco na redução de peso, mas como não é uma dieta, é uma coisa muito tranquila, não leva a ansiedade, e é muito importante poder ajudar uma pessoa a reduzir o peso sem que esta pessoa se sinta frustrada, triste ou com uma vontade de comer alimentos que ela gostaria de comer e que não pode por restrições. Portanto, é um método mesmo. Eu sinto as pessoas felizes, motivadas e com vontade de comprar roupa mais pequena e o facto de ouvir esta gravação todos os dias ajuda também as pessoas a relaxarem, porque temos uma indução de relaxamento do corpo e então todos os dias ouvir esta gravação ajuda também a pessoa a acalmar e a reduzir a ansiedade. Portanto, é um 2 em 1. E os resultados são francamente prometedores para qualquer pessoa que queira reduzir peso sem frustrações, sem fazer dieta, mas também é importante perceber e fazer terapia para perceber a origem deste excesso de peso. É muito importante. Sim, no caso da banda gástrica virtual, podemos dizer que é uma ajuda ou se calhar um forte incentivo a pessoa a perder peso, mas no fundo tem que ir sempre à causa, ou seja, se não fizesse a banda gástrica e decidisse por iniciativa fazer a hipnose ou a terapia, poderia igualmente resolver. Sim. Há pessoas que não fazem a banda gástrica, mas que com sessões de terapia, vamos à fonte, à origem, né, deste excesso de peso e com condicionamento, que é uma parte da hipnoterapia que é muito conhecida, que é condicionamos a pessoa a reduzir os alimentos ou a esquecer de comer um alimento que elas gostam muito de comer e que faz mal, também é possível perder peso, claro. A banda gástrica virtual é mais uma ferramenta para ajudar as pessoas a perder peso. De forma mais rápida, se calhar, e eficaz, não é isso? Ou seja, é quase como aquela motivação, porque já temos o conhecimento da outra banda gástrica, não é? Exatamente. E é quase como... E sobretudo, é importante porque não tem cirurgia. Sim. Não é? E Portanto, é fantástico, é natural, claro. Sim. Não há intervenção cirúrgica neste caso. Nenhuma. Só a minha avó que está a intervir na operação, mas nada. Sim. Doutora Melanie, muito obrigada por aceitar partilhar esta informação connosco. Obrigada. A todos vocês, acompanhem o nosso canal, não se esqueçam, se gostaram, colocar gosto e já agora subscrevam o canal.